Bem, meu amigo, minha amiga comissária, tudo bem? Nessa nossa videoaula, capítulo 7, nós vamos falar dos ventos, definição, forças que atuam sobre o vento, descrição do vento e qual a influência do vento na aviação. Será que ele influencia o vento influencia alguma coisa na aviação? O que você acha? Né? Então vamos lá para a nossa videoaula. Nos vemos na aula. Bem, meu amigo, minha amiga comissária, tudo bem? Vamos lá então falar do capítulo 7, vamos falar sobre ventos. O que é o vento? O que você entende como vento? Como é que eu defino vento? Bom, eu já ouvi algumas frases na sala de aula e algumas vezes eu ouvi que o vento é o ar em movimento. Você já ouviu essa frase? Vento é o ar em movimento? Bom, se você ouviu, beleza. Se você nunca ouviu, essa frase ela foi escrita por um tal de Aristóteles, um pensador grego que viveu lá há mais de quase 400 anos antes de Cristo. E desde aquela época, o ser humano já se preocupava em desenvolver a agricultura, e para desenvolver a agricultura ele precisava de conhecimento de meteorologia, tá? Bom, e aí vento a gente pode sim entender que é o ar em movimento, mas para os nossos dias de hoje eu preciso entender quem movimenta o ar, tá? Então, definição: vento é o movimento horizontal do ar atmosférico, correto? Provocado por quem? Pela diferença de pressão entre dois pontos, tá? Sempre essa análise, sempre essa variação de pressão. Quanto maior a variação de pressão, ventos mais fortes. Menor variação de pressão, ventos mais fracos. Bom, e é importante falar que é lógico, se você for aprofundar nesse conceito, nesse estudo, você vai perceber também que a variação de pressão tem a ver também com a variação de temperatura, certo? Porém, em termos de prova da ANAC, nós vamos ter como resposta: vento é provocado pela diferença de pressão entre dois pontos. Mais outro detalhe: esses dois pontos sempre no mesmo nível, tá? Por exemplo, eu posso analisar a variação de pressão atmosférica em vários níveis. Essa variação pode ser ao nível do mar, ela pode ser a 10 mil pés, ela pode ser a 20 mil pés, dependendo, lógico, do meu nível de voo, né? Do meu interesse em relação àquele nível, né, a qual estou consultando. Bom, outra informação importante: o vento, será que ele é importante para a aviação? Em que momento do voo o vento é importante? O que você me diz? Qual a sua resposta? Bom, o vento é importante para pousos e decolagens, correto? Sim, pouso e decolagem. Mas aí eu pergunto para você: somente no pouso e decolagem? Existe algum outro momento do voo que o vento também é importante? Sim. Qual? A nossa navegação aérea, ou seja, o nosso voo em rota, tá? E aí eu tenho dois tipos de ventos diferentes: o vento de superfície, esse afeta com certeza pouso e decolagens, e nós consideramos vento de superfície até 100 metros de altura, e os ventos de altitude, esses afetam a nossa navegação aérea. Olha só para essa animação. Aqui eu tenho, né, demonstrado para vocês como mais ou menos funciona, né, os ventos de superfície e os ventos de altitude. O que você está observando? O vento de superfície ele é mais irregular. Mas por que ele é irregular? Por causa de vários fatores. Relevo, né? Pode ser, por exemplo, os obstáculos como prédios, construções, árvores, né? Ou seja, qualquer obstáculo para o vento na superfície acaba interferindo na sua direção e até mesmo na sua velocidade, correto? Porém, em altitude, o vento já não encontra obstáculos, sendo assim, ele flui, né, numa velocidade e numa direção mais constante.
ok? Então existem essas diferenças que, como vocês podem perceber, são bem grandes o vento de superfície para o vento de altitude. Bom, quais forças atuam no vento? E a gente precisa entender, né, quais são essas forças, quais são elas e como cada uma delas interfere no nosso voo, né? Bom, força do gradiente de pressão, né? Eu tenho a força de Coriolis, eu tenho a força centrífuga e a força de atrito. Digamos que essas são as 4 principais forças atuantes sobre o vento. Essas forças alternam, né, e podem interferir na direção ou mesmo na velocidade do vento, tá? Vamos lá falar então, começar aí pela força do gradiente de pressão. O que é isso? Não sei se você lembra, nós estudamos lá, né, quando falamos de temperatura, o gradiente de temperatura. Quanto que era mesmo o gradiente de temperatura? 2 graus a cada 1000 pés, ou 0,65 graus a cada 100 metros, correto? Então essa é a variação de temperatura no sentido vertical. Porém, agora nós estamos falando dos ventos. E vento tem a ver com a variação de pressão. Pressão onde? Num determinado nível, certo? Então, força do gradiente de pressão é a variação de pressão atmosférica entre 2 pontos, tá? Sempre numa mesma superfície. Então, é importante falar, eu não posso comparar a pressão atmosférica, por exemplo, ao nível do mar com uma outra pressão atmosférica que está lá a 10 mil pés. Não tem como. Tá? Então, para fazer análise, para fazer o comparativo de pressão atmosférica, ela tem que ser sempre, né, comparada sempre no mesmo plano ou no mesmo nível. E aí, havendo variações de pressões, nós vamos aí sim analisar, né, quanto de variação isso vai implicar na variação, lógico, de velocidade. E também lá na frente nós vamos observar também em relação à sua direção, tá? Então, primeira força atuante, gradiente de pressão. Bom, segunda força atuante é a força de Coriolis. O que é isso? Bom, Coriolis é um cara que observou que o vento sofria desvios durante o seu deslocamento, durante a sua trajetória. E ele observou o seguinte: o vento sofre desvio para a esquerda no hemisfério sul. Se você então quiser anotar aí, né, observar essas, né, informações, para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Então o vento, né, que sai de uma área de alta pressão e vai correr na direção de uma baixa pressão, ele sofre desvio devido à força de Coriolis, tá? Então Coriolis, outra informação importante, ela é mais forte nos polos, ela é mais intensa nos polos, essa força de Coriolis, e ela é considerada nula, zero, aonde? Na linha do Equador. Agora, você já deve estar me perguntando, né? Pô, Batista, mas quem provoca essa tal força de Coriolis? Quem é o responsável pela tal força de Coriolis? Exatamente o movimento de rotação da Terra, tá? Então, o movimento de rotação da Terra, ele sim causa o desvio, né, nos ventos. Então, a Terra girando, lembra lá? De oeste para este, né? Durante essa trajetória, esse movimento de rotação, nós temos desvios dos ventos. Então lembra, para a esquerda no hemisfério sul, para a direita no hemisfério norte. Quem provoca isso? Rotação da Terra, correto? Bom, aqui eu tenho, primeiro, no hemisfério norte, onde eu já vou adiantar para você, você não vai conseguir observar muito bem. Aí está o camarada ali, né? Escoando a água ali já no hemisfério norte. Ele vai colocar ali um gravetinho, mas nós não vamos enxergar, não vamos ter a definição muito boa, mas estaria girando aqui, né? No sentido horário, tá?
então ela estaria girando no sentido horário. Já no hemisfério sul, aí sim nós vamos conseguir observar melhor que a água gira no sentido anti-horário, ou seja, para a esquerda, tá? Então ele vai colocar ali um gravetinho, vai aproximar a imagem e nós vamos conseguir aí sim ter a noção exata. Olha lá, vai colocar um gravetinho ali para nós observarmos melhor. Olha aí, está girando para a esquerda, sentido anti-horário, certo? E exatamente sobre a linha do Equador não há rotação, a água não gira nem para a esquerda nem para a direita, ali a força é nula. Olha lá, o mesmo processo, só que agora não gira nem para a direita nem para a esquerda, tá? Então veja que a água desce praticamente reta, né? Bom, um outro vídeo aqui para você entender, né, o Coriolis. Ele vai mostrar agora algumas crianças rodando, né, girando em torno do carrossel. E você vai ver a direção da bola. Above the merry-go-round, the path of the ball Veja appears que a bola straight, while to someone sitting on circula. it, the ball appears to curve to the left. Essa bola está circulando exatamente quando você olha de cima em uma linha reta, mas quando você gira junto, você observa que ela, na verdade, ela faz uma certa curva. E essa curva ela é provocada exatamente pelo movimento de rotação do carrossel, tá? Bom, vamos lá. Próxima força, força centrífuga. O que é força centrífuga? É o contrário de força centrípeta. Força centrífuga é a força que faz fluir para fora do centro de curvatura. Curvatura da onde? Curvatura da Terra. Agora, a força centrífuga, então, ela interfere também na direção e até mesmo na velocidade do vento. Bom, isso relativo então à curvatura da Terra. Bom, e a gente pode lembrar a máquina de lavar roupa, né, por exemplo, ela faz um processo de centrifugação. Logo no final do processo de lavagem, ela começa a girar mais rápido. Para quê? Para que o excesso de água, né, acumulado ali nas roupas da máquina de lavar, elas sejam jogadas para fora através dos orifícios, aqueles buraquinhos, né, que ficam ali no interior da máquina de lavar roupa, ela possa escoar o excesso de água pela ação da centrifugação. Quer dizer que é um processo que ocorre mais ou menos de maneira igual, né, com os ventos durante a sua trajetória, especialmente ali no processo da curvatura, tá? Curvatura da Terra. Bom, aí eu tenho força de atrito. Aonde é que o vento sofre com a força de atrito? Aí você pode pensar, bom, para ter atrito tem que ter contato. E para ter contato, como nós vimos naquela animação anterior, nós vamos ver mais frequentemente na superfície, né? Então o vento que bate contra qualquer obstáculo, isso acaba gerando um atrito. E esse atrito acaba interferindo na sua direção e mesmo na sua velocidade, né? Então, o vento de superfície, especialmente, sofre mais com a força de atrito. É lógico que existem regiões, o vento de altitude também pode ser afetado, especialmente em regiões de montanhas, tá? Áreas de montanhas, aí sim nós vamos ter, digamos assim, o vento de altitude também afetado, mas isso são questões locais ou regionais, tá? Bom, pergunta de prova da ANAC. Como é que nós fazemos a descrição do vento? O que é descrever o vento? Como é o comportamento do vento? Ok? Bom, e aí? Eu faço a descrição através de 3 elementos. Quais são eles? Direção, velocidade e caráter. Então, 3 elementos, o estudo desses 3 elementos compõe o que nós chamamos então da descrição
do vento. Bom, e aí, lógico, vamos definir melhor. Vamos começar pela tal direção do vento. O que é a direção do vento? A direção do vento é sempre informado da onde ele vem. Sempre da onde vem. Ou seja, quando eu falo vento norte, é o vento que está vindo de norte. Da mesma maneira, vento sul é o vento que vem de sul. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode confundir, tá? O vento está vindo de norte e indo para sul, correto? Agora, muita gente às vezes imagina ou pensa que é para onde ele vai. Não, é sempre da onde ele vem. Por que da onde ele vem? Porque, em princípio, as aeronaves pousam e decolam contra o vento, tá? Então, para pousar e decolar, para ter maior e melhor sustentação, a aeronave prefere, em termos de aerodinâmica, pousar e decolar contra o vento. Isso cria um maior colchão de ar, um colchão de sustentação da aeronave, que daria ali maior segurança para pousos e decolagens, correto? Bom, outra informação importante, e cuidado, porque essa é uma informação exclusiva da meteorologia. Eu até brinco na sala de aula, a meteorologia é a única que fala a verdade, tá? Verdade de que maneira? Aqui o norte, ou seja, a informação da onde o vento vem é relativa ao norte verdadeiro. O que é o norte verdadeiro? É o norte do mapa, tá? É o norte do mapa, não é o norte da bússola. O que é o norte da bússola? É o norte magnético. Existe uma diferença entre o norte do mapa e o norte da bússola. Então, o norte verdadeiro é o norte que nós vamos utilizar como referência a posição geográfica relativo ao mapa, ok? Bom, nós fazemos a descrição do vento, informando o vento de 10 em 10 graus. E aí, lógico, vamos colocar aqui, vento norte é o vento que vem de 360 graus, tá? Vento este é o vento que vem de 90 graus. Vento sul é o vento que vem de 180 graus. E o vento oeste é o vento que vem de 270 graus, tá? Aqui só para a gente falar dos 4 pontos cardeais, lógico, mais importantes, mais significativos aí para nossa compreensão, em relação à descrição do vento, tá? Mas lembra que é sempre da onde ele vem. Bom, velocidade. Como é que nós informamos a velocidade? Primeiro, como é que eu defino a velocidade do vento? É a distância percorrida por uma partícula de ar na unidade de tempo, expressa aqui na aviação em nós, tá? Só que nós escrevemos lá da maneira que está aparecendo ali, knots, e fazemos a leitura em nós. A abreviatura da velocidade é em KT, quilotano, tá? Para a gente falar aqui no alfabeto fonético. Então eu poderia dizer, por exemplo, o vento está vindo de 360 graus com 10 nós, tá? Então eu estou descrevendo o vento, direção e velocidade. Tranquilos? Bom, e para finalizar, o caráter. O caráter do vento. Então, o que é o caráter do vento? Se o vento é bom ou se o vento é mau? Não, exatamente com relação ao seu fluxo. Como assim fluxo? Se ele é contínuo ou se o fluxo do vento apresenta descontinuidade, tá? Então, fluxo contínuo seria um fluxo de velocidade constante, que seria uma condição ideal para a aviação, especialmente para pouso e decolagens. Porém, nós sabemos que o vento pode apresentar oscilações na sua velocidade. E quando isso ocorrer, acaba acarretando aqui uma situação de risco para pousos e decolagens. Então o vento, quando tem uma descontinuidade, ou seja, uma variação na sua velocidade de forma significativa, eu vou considerar aqui a situação de uma
rajada. O que é uma rajada de vento? É o pico máximo da velocidade do vento. Então, olha lá, como é que eu defino rajada? Pico máximo da velocidade do vento, ou seja, velocidade máxima do vento registrada, né, num certo espaço de tempo. Porém, para ser informado rajada, o vento tem que variar pelo menos 10 nós a sua velocidade média. Então, digamos que eu tenho um vento agora, né, de 10, vamos falar um valor diferente, 15 nós. Digamos que eu tenho um vento de 15 nós no momento, tá? Porém, para eu considerar uma rajada de vento, ele tem que somar 10. Então, se eu tenho 15, eu tenho que somar pelo menos 10, ou seja, o vento, para ser considerado rajada, para ter uma oscilação significativa, tem que ser de pelo menos 25 nós. Já que a velocidade é de 15, para ser rajada, tem que ser pelo menos 25 ou mais. Não tem limite máximo, só o limite mínimo, que é a variação de 10 nós. Então, se eu tenho um vento lá de 12 nós, para ser considerado rajada, o vento tem que atingir uma velocidade mínima de 22 nós. E aí por diante, tá? Então, muitas vezes, uma rajada de vento pode provocar um acidente aeronáutico. Lógico, nesse caso, mais frequentemente, em aeronaves de menor porte. Mas é lógico, se eu tiver algum evento meteorológico onde eu tenho ventos muito fortes, isso também pode provocar e acarretar, né, mesmo nessas situações, um acidente aeronáutico também, mesmo com as aeronaves de maior porte, tá? Então é uma informação bastante significativa, ok? Bom, instrumento. Quais são os instrumentos que nós utilizamos para medir o vento? Aliás, medir direção e velocidade do vento. Esse instrumento é chamado de anemômetro. Então, anemômetro é o nome do instrumento utilizado para medir direção e velocidade do vento. Aqui eu coloquei alguns modelos de anemômetros, né? Então, o primeiro modelo ali, né, diferente do segundo ali no centro, e no terceiro aqui que seria uma biruta, né? O que é uma biruta? A biruta é um instrumento auxiliar, digamos assim, para o piloto, né, quando está em voo, conseguir identificar a direção do vento quando ele não conseguir contato com a torre de controle. Digamos que ele está vindo para uma aproximação para pouso, mas ele não conseguiu contato, digamos, com o controle, ou seja, com a torre de controle, e aí ele vai vir para pouso, observando a direção da biruta. Ou ainda, né, se for uma aeronave de menor porte, em interior, geralmente em localidades aí no interior, ou mesmo em fazendas, as aeronaves de menor porte, eles observam a biruta para poder escolher qual cabeceira melhor para pouso. Lembra que a aeronave preferencialmente tem que pousar e decolar contra o vento. Bom, pouso e decolagens. Os ventos interferem, né, muito fortemente, e aí a gente precisa dizer, né, principalmente em relação à sustentação. E como nós já vimos, pouso e decolagens deverão ser feitos contra o vento, porque ele dá uma melhor aerodinâmica para pousos e decolagens, correto? Já durante a rota, não é isso? Nós temos lá o vento afetando a nossa navegação aérea, afetando o rumo e mesmo a velocidade. Vamos imaginar a situação. Digamos que eu estou em voo, eu sou o piloto da aeronave e eu estou observando o vento de proa. O que é o vento de proa? É o vento que vem de frente, de encontro à aeronave, tá? Então, se o vento é de proa, digamos, vamos imaginar o seguinte, que essa velocidade do vento seja um pouquinho mais forte, isso acaba segurando a aeronave. É a mesma coisa quando você sai para correr ou mesmo para caminhar e o vento está de proa, está de encontro a você. Isso segura, né,
a sua velocidade. A mesma coisa acontece com a aeronave em voo. Tá? Se o vento vem de proa, segura a aeronave. Ou seja, o piloto vai ter que aumentar a potência, e aumentando a potência ele aumenta o quê? O consumo de combustível da aeronave. Então, e muitas vezes os ventos podem ser muito fortes em altitude e acabar interferindo no nosso tempo de voo. Às vezes, né, você faz um voo de uma localidade a outra, né, num determinado dia o voo foi mais rápido do que no outro dia. Por quê? Porque muitas vezes o vento pode estar, né, contra ou mesmo a favor, dependendo do dia. Tá? Por isso é importante o piloto estar sempre consultando a previsão do tempo e especialmente as cartas de vento em altitude. Tá? Então isso interfere primeiro na nossa velocidade. Segundo, o nosso rumo. Por quê? Esse mesmo vento pode vir agora na lateral da aeronave. O que é isso? O que é o chamado vento na lateral? É um vento que nós chamamos de vento de través. Vento de través é o vento que vem na lateral da aeronave, e isso vai, digamos, pode tirar a aeronave do seu rumo, da sua rota. E o que a aeronave tem que fazer? Corrigir essa, que a gente chama de correção de deriva. Corrigir o rumo da aeronave para manter sempre a mesma rota, sempre o mesmo rumo, a mesma direção. Tá? Então é importante. É lógico que hoje em dia, com toda a tecnologia embarcada nas aeronaves, isso é feita automaticamente pelo piloto automático, tá? Hoje em dia o piloto não precisa, né, se ater a se preocupar tanto assim com o vento, porque hoje em dia as aeronaves são capazes, né, sozinhas de fazer essa correção. Mas é sempre bom saber, é sempre bom lembrar que o vento também interfere na nossa situação, mesmo em rota. Ok? Bom, com isso nós finalizamos essa nossa videoaula do capítulo 7 sobre ventos. Nosso próximo assunto, nosso próximo capítulo será o capítulo de nuvens. Capítulo 8, nuvens. Nós vamos definir quais são os 10 tipos de nuvens. Não perca a nossa próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!